Olá pessoal, boa noite, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar aqui o Brasil na nova ordem mundial. Hoje é sábado, hoje não é o dia que eu gravo toda de segunda a sexta, só que o vídeo que eu gravei ontem não pegou o som, né? Não estava saindo minha voz no vídeo que eu gravei ontem. E aí eu tive que excluir o vídeo de ontem e agora vou ter que gravar de novo. O Brasil na nova ordem mundial, esse é o tema de hoje. E o que está relacionado ao tema é a volta das eleições para presidente, o governo Collor, o confisco da poupança, o fim do caçador Marajás, Itamar Franco e o Plano Real, o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o fim do governo de Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. A volta das eleições para presidente. Vale ressaltar que o combate à inflação e a redução da desigualdade social tem sido os grandes desafios colocados para os governos eleitos no Brasil. Então eu começo aqui falando a volta das eleições para presidente. Em 1989, depois de 29 anos, foram realizadas eleições diretas para a presidência da República no Brasil. A disputa foi decidida no segundo turno entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor sabia usar muito bem os meios de comunicação, em especial a televisão. Apresentava-se como jovem, dinâmico, governador de Alagoas. Então, Fernando Collor, ele sabia usar muito bem a comunicação. Fernando Collor, ele era um bom comunicador, né? Ele trabalhava na televisão, ele era governador de Alagoas e estava tendo uma disputa no segundo turno entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, né? E Collor, ele estava pronto para moralizar e modernizar o Brasil. O centro de sua campanha foi a caça dos Marajá, entre aspas, funcionários públicos que ganhavam alto salário, um grande contraste, segundo Collor, com a miséria em que vivia a maior parte da população brasileira. Ele foi candidato por um pequeno partido, que é o Partido da Renovação Nacional, que é o PRN, né? Então, Collor, ele foi candidato a um pequeno partido, né? Que foi o Partido da Renovação Nacional. Lula, do Partido dos Trabalhadores, que é o PT, oriundo do movimento sindical, propunha reformas sociais amplas, a exemplo da reforma agrária tão temida pelos latifundiários. O ex-governador de Alagoas foi eleito presidente, com 36 milhões de votos, ante os 31 milhões obtidos por seu adversário. Então, o ex-governador de Alagoas, que é o Fernando Collor, ele foi eleito presidente do Brasil com 36 milhões de votos. Já o Lula, que é o seu adversário, ele tinha 31 milhões, né? Lula, ele alcançou 31 milhões de votos e Fernando Collor 36 milhões de votos. Olha a diferença, Lula com 31 milhões e Fernando Collor com 36 milhões de votos. Quem é que fica no poder? Quem é que ganha? Fernando Collor, porque ele teve um número de votos maior do que o de Lula. Então, o que vai acontecer aqui? No candidato vitorioso, milhões de brasileiros depositaram a confiança de surgir um país melhor, sem inflação e mais justo. Então, a respeito do candidato vitorioso, que é o Fernando Collor, milhões de brasileiros depositaram confiança no Fernando Collor. E os brasileiros achavam que Fernando Collor ele ia deixar o Brasil. Os brasileiros, milhões de brasileiros, eles achavam que Fernando Collor ele ia fazer do Brasil um país melhor, sem inflação, e um país
mais justo. Nessas eleições, pela primeira vez na história do Brasil, os analfabetos puderam votar, né? Porque antes não podia, mas aí... Contrariando os argumentos mais equivocados, que secularmente afirmavam que os analfabetos eram incapazes de posicionar-se politicamente, que os analfabetos não podiam estar de frente à urna, né? Que os analfabetos não podiam votar. Agora eu vou falar aqui do governo Collor, o confisco da poupança. A primeira medida do governo foi o lançamento de um plano de combate à inflação. E qual foi esse plano de combate à inflação? O Plano Collor. O plano estabeleceu o confisco dos depósitos bancários em conta corrente. Ou seja, foi liberado, né? Se eu não me engano, foi liberado os depósitos bancários em conta corrente, poupança e em outras aplicações. Congelou preços e salários e promoveu o corte na despesa pública. O governo também iniciou um programa de privatização das estatais e de abertura do mercado brasileiro ao comércio internacional, com a retirada do dinheiro de circulação devido ao bloqueio das contas bancárias. A inflação cedeu. Com a retirada do dinheiro em circulação, devido ao bloqueio das contas bancárias, a inflação cedeu. No entanto, ela voltou a crescer meses depois. Em 1991, além da alta dos preços, o Brasil enfrentava o aumento do desemprego, o achatamento dos salários e a paralisação da atividade produtiva. A popularidade do presidente despencou, né? Então aqui o governo Collor, né, ele tinha que confiscar, né, os depósitos bancários em conta corrente ou seja, foi bloqueado, né? Foi bloqueado as contas bancárias foram bloqueadas e a inflação cedeu. E agora eu vou falar aqui o fim do caçador de marajás. A crise econômica agravou-se com as denúncias de corrupção feita à imprensa pelo irmão do presidente, Pedro Collor. Então, Pedro Collor, que é irmão de Pedro Collor é irmão de Fernando Collor. Pedro Collor, ele foi até a imprensa para denunciar as corrupções, né, que estava tendo ali. Ele revelou a existência de um enorme esquema de corrupção envolvendo Paulo César Faria, o PC, e o ex-tesoureiro da campanha de Collor. As denúncias levaram à abertura pelo Congresso Nacional de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, encarregada de conduzir as investigações. Enquanto o CPI descobria cada vez mais indício da corrupção nas altas esferas do governo, a indignação aumentava em praticamente todos os setores da sociedade civil. Jovens pintaram seu rosto de verde e amarelo, saíram às ruas pedindo a saída do presidente. A opinião pública colocava-se claramente a favor do impeachment. Gente, confisco. Confisco quer dizer que foi bloqueado, viu, gente? Foi bloqueado as contas bancárias, viu? Não é que foi liberado, não. Aqui tá falando que o plano estabeleceu o confisco dos depósitos bancários, ou seja, o bloqueio, né? Devido ao bloqueio das contas bancárias, a inflação cedeu. Então foi bloqueado as contas bancárias em conta corrente. Teve essa mudança, tá, gente? Eu só tô consertando aqui um erro, né? Que eu falei uma coisa errada aqui, mas eu já tô corrigindo.
Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês, que eu tô no celular, eu vou mostrar aqui a foto dos jovens com o rosto pintado de verde e amarelo que ficaram conhecidos como caras pintada, entre aspas, né? Eles pedem impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Essa foto, né, que eu vou mostrar, foi tirada em setembro de 1992. Esses são os jovens pedindo impeachment para a saída de Fernando Collor do poder. Agora aqui, né, eu vou falar aqui... Deixa eu ver, eu terminei? Em outubro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou o afastamento de Collor até que o Senado julgasse o pedido de impeachment, assumindo o vice Itamar Franco. Em dezembro, no último minuto, antes da votação do pedido do impeachment, Collor renunciou à presidência do Brasil, para não ter seu direito político cassado. Porém, apesar da renúncia, Collor foi condenado pelo Senado por crime de responsabilidade e teve seus direitos políticos suspenso por 8 anos. Então, Collor, ele renunciou, porque Itamar Franco, ele assumiu o poder. Depois de Fernando Collor, Itamar Franco, ele assumiu o poder. O vice Itamar Franco assumiu o poder. Itamar Franco e o Plano Real. Itamar Franco assumiu efetivamente a presidência com a tarefa central de combater a inflação. Então, Itamar Franco, ele assumiu efetivamente a presidência com a tarefa de... Qual é a tarefa central de Itamar Franco? Combater a inflação. Gente, muitos brasileiros, milhões de brasileiros, colocou confiança no Fernando Collor, achando que Fernando Collor que ia tirar o país da inflação. E não foi ele, né? Ele saiu, entrou outro. Esse que entrou, que é Itamar Franco, qual a tarefa central dele? Combater a inflação, que Fernando Collor não conseguiu. As medidas para estabilizar a economia foram conduzidas pelo sociólogo e senador por São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, que assumiu o Ministério da Fazenda. Em julho de 1994, o governo lançou Plano Real. O novo plano criou uma nova moeda, o real, indexada ao dólar, e fixou medidas para reduzir a despesa pública, considerada o motor da inflação. O sucesso do plano no combate à inflação decidiu o resultado das eleições presidenciais, realizadas em outubro de 1994. O candidato do governo, Fernando Henrique Cardoso, chefe da pasta que implementou o Plano Real, colheu os frutos da estabilidade econômica. Nas eleições, Fernando Henrique, pelo PSDB, obteve 54% dos votos válidos e foi eleito no primeiro turno, derrotando o segundo colocado, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Então, Luiz Inácio Lula da Silva não é a primeira derrota. Ele já foi derrotado por Fernando Collor, porque ele teve 31 milhões de votos, já Fernando Collor teve 36 milhões, e agora ele é derrotado por quem? Por Fernando Henrique Cardoso. O primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. O novo governo assumiu amparado em uma aliança entre o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e o Partido do Presidente, e o Partido da Frente Liberal, PFL, um agrupamento conservador com grande força política nos estados do Nordeste. Fernando Henrique Cardoso deu continuidade à política da estabilização econômica, iniciada com o Plano Real, baseado principalmente na redução do déficit público. Acelerou o programa da privatização das estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia. Iniciou a reforma da Constituição, visando principalmente reduzir a participação do Estado na economia e enxugar a máquina administrativa. A inflação foi controlada com o Plano Real. No entanto, o desemprego
cresceu, principalmente nas indústrias. A estabilidade econômica possibilitou uma redução na concentração de renda, especialmente a partir de 1997, que foi o ano que eu nasci. Apesar disso, a desigualdade social no Brasil se manteve entre as 10 mais elevadas do mundo. Então aqui o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso vai se tratar do quê? Deixa eu explicar aqui de uma forma que vocês entendam. Fernando Henrique Cardoso, ele deu continuidade à política, né? Porque Fernando Collor renunciou, então ele deu continuidade na política. Sempre é assim, né? Quando um sai, quer dizer, quando um renuncia, o outro dá continuidade. Então, Fernando Henrique Cardoso deu continuidade à política de estabilização econômica, iniciado com o Plano Real, principalmente na redução do déficit público, né? O que Fernando Cardoso fez? O que Fernando Henrique Cardoso fez no seu primeiro mandato? Ele acelerou o programa da privatização das estatais, ou seja, sobretudo no setor de telecomunicação, energia e siderurgia. Ele iniciou a reforma da Constituição, que era necessário, porque como a inflação cresceu, então tinha que reformar a Constituição. Pois ele, no seu primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso, ele iniciou a reforma da Constituição, visando principalmente o quê? Reduzir a participação do Estado na economia e enxugar a máquina administrativa. A inflação foi controlada no seu primeiro mandato. Agora vamos ao fim. O fim do governo de Fernando Henrique Cardoso, que tem como sigla FHC. Em outubro de 1998, Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno para um novo mandato. A nova fase começou num momento difícil. A decretação da moratória na Rússia levou os investidores a retirar dólares aplicados no nosso país. Temendo que o Brasil seguisse o mesmo caminho, o governo foi levado a desvalorizar o real, prejudicando empresas que tinham dívida em dólar, além de elevar a dívida pública com bancos nacionais e internacionais. No campo social, algumas conquistas positivas marcaram esse período. Então, no campo social, algumas conquistas positivas marcaram esse período. E o que foi que marcou esse período? A ampliação de matrículas do ensino fundamental e a redução da mortalidade infantil no Brasil. No ano de 2002, houve eleições gerais no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República ao derrotar no segundo turno o candidato do governo José Serra. Então, só em 2008 que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu vencer, só que ele venceu no segundo turno, derrotando José Serra, né, em 2008. Gente, não sei se vocês perceberam, Lula, desde o século XX, que ele está tentando entrar no poder. Mas ele não conseguiu no século XX, só no século XXI, que é em 2008, quase agora, né? Faz 18, 10... Acho que, se eu não me engano, 11 anos, né? Já faz 11 anos que, né, Lula assume o poder. Então, ele vence, né, no segundo turno, né? Ou seja, o Lula vence no segundo turno, ele derrota, né, o José Serra. O PT chegou ao poder em 2008, com a responsabilidade de quê? Qual foi a responsabilidade que o PT teve em 2008, assim que ele entrou no poder? Qual foi? Qual foi a responsabilidade do PT? Vencer um enorme desafio.
manter a inflação sob controle e combater a desigualdade social que estava tendo no Brasil. Que ainda continua, né? A desigualdade social no Brasil ainda continua. Onde cerca de 54 milhões de pessoas viviam em situação de pobreza. Aí onde vai falar que o Lula tirou muita gente da pobreza. Será? Será? Bom, já que aqui eu não tô aqui para dar opinião política. Eu não tô aqui para dizer o que eu penso ou não penso do Lula. Eu tô aqui para falar da história. O que a história fala, eu falo. Eu sou um historiador. O que a história fala, eu falo. Eu não vou dar a minha opinião política, mas eu acredito num país que eu acredito que o Brasil, para ser um país melhor, depende das autoridades e de nós. Depende de nós e das autoridades. Nós pode fazer a nossa parte, mas se as autoridades não fazer, aí fica difícil. Muita gente pensa como eu. Nós tem que fazer a nossa parte, mas eles também, porque eles são as autoridades. Se eles não fazer por onde, para que esse país saia da corrupção, se eles não fizer algo mais justo, o país não vai para frente. Bom, vamos lá. O governo Lula. Aí eu já encerro aqui, ó, com chave de ouro. Nas eleições de 2002, o Partido dos Trabalhadores, com algumas variações, teve bom desempenho em todo o país, mesmo nas classes média, que tradicionalmente temiam as reformas propostas pelos partidos de esquerda. No governo Lula, seguiu a política econômica de seu antecessor, José Serra, né? Que ele derrotou no segundo turno. E onde eu parei? Manter a inflação baixa continuou sendo a principal meta do governo. Os juros altos, o aumento das exportações e o controle dos gastos públicos permitiram o controle da inflação. No terreno político, o governo foi abalado pelas denúncias da corrupção, envolvendo assessores muito próximos ao presidente e alguns dirigentes do Partido dos Trabalhadores, bem como parlamentares da base aliada do governo no Congresso. No campo social, uma das principais realizações do governo Lula foi a implementação do Bolsa Família. Então foi o Lula que implantou o Bolsa Família. Foi ele. Um programa de transferência de renda. Então o Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Transferir a renda. Pelo qual o governo federal concede um benefício mensal em dinheiro. Dinheiro. Um benefício mensal em dinheiro para as famílias em situação de pobreza. Extrema pobreza. Com renda per capita de até R$ 120 mensais. O programa Bolsa Família é motivo de grande discussão. Isso no mundo, no Brasil todo, é motivo de discussão. Grandes discussão. Os defensores argumentam que a medida permite gradualmente promover a emancipação das famílias mais pobres do país, garantindo-lhe o acesso à verdadeira cidadania. Os críticos, por sua vez, acusam o governo de tentar combater a fome com um programa assistencialista, não atacando efetivamente a raiz da pobreza no país, que é a falta de emprego, a baixa qualidade do ensino e a fragilidade da nossa economia. No final de 2006, Lula concorreu à reeleição e derrotou no segundo turno Geraldo Alckmin. Não só José Serra, que ele derrotou, mas ele também derrotou Geraldo Alckmin, candidato do PSDB. O ex-governador de São Paulo ficou para trás. Era. O primeiro ano do segundo mandato não apresentou grandes mudanças em relação ao período anterior. Continuaram a surgir denúncias de corrupção. A política econômica manteve o mesmo rumo e as articulações políticas permitiram a construção de uma grande base
parlamentar de apoio ao presidente. Pessoal, antes que eu encerre o vídeo, primeiro foi Fernando Collor, depois Itamar Franco, Henrique Cardoso, Lula, e agora Lula. Gente, todos esses que entraram, desde o governo de Fernando Collor até chegar no Lula, a corrupção continuou. E até hoje continua a corrupção. Isso não é novidade para ninguém. Até hoje, no nosso país, né, tem corrupção na política. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã é domingo. Tenham um bom Dia dos Pais para todos. E até segunda. Tchau.